Antes de orarmos, vamos primeiro tirar um momento para ouvir a palavra de Deus e, em seguida, oraremos juntos. O profeta João nos deixou palavras muito profundas na época de Jesus. Ele diz, em João 3,30, referindo-se a Jesus: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Outra tradução expressa assim: ele deve se tornar maior, eu devo me tornar menor. Acredito que essa frase é uma convocação direta para os crentes de hoje. É uma instrução que devemos seguir e à qual devemos nos dedicar. Esse é o alinhamento que precisa acontecer na vida do crente. Jesus deve crescer e nós devemos diminuir. Nós devemos nos tornar menos. O tema do devocional de hoje é algo que todos nós devemos guardar no coração, pois é essencial para o curso da nossa caminhada com o Senhor. Ele deve crescer e nós devemos diminuir. Quando João disse essas palavras, ele falava de Jesus se tornando mais proeminente do que ele próprio, pois João fora enviado apenas para anunciar sua vinda. João sabia que, para que isso realmente acontecesse, Jesus precisava estar no centro. Não ele, mas Jesus. Acredito que o mesmo se aplica hoje, quando iniciamos nossa caminhada com o Senhor. Quando a jornada da salvação começa, não é para que nós venhamos a brilhar, mas para que Cristo brilhe através de nós, para que possamos mostrá-lo ao mundo. Começamos essa jornada, primeiro, para ter nossos pecados perdoados e sermos reconciliados com Deus, e segundo, para conhecê-lo e nos tornarmos semelhantes a Ele. Esse foi todo o plano da salvação desde o princípio. É por isso que a palavra diz em Romanos 8, 29. Porquanto os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Cada um de nós que foi salvo foi chamado para ser conforme à imagem do Filho, para ser parecido com Jesus. Uma das coisas mais importantes que podemos e devemos fazer, um dos objetivos supremos da nossa caminhada, é essa conformidade. Começarmos a ser como Cristo. Foi dito dos apóstolos que a razão pela qual foram chamados de cristãos pela primeira vez em Antioquia foi porque as pessoas os achavam parecidos com Cristo. Elas viam neles homens cujas vidas lembravam a pessoa de Jesus. Isso não significa que devamos anular nossa existência ou tomar medidas drásticas para que as pessoas vejam a Cristo em nós. Quando dizemos que Cristo deve crescer enquanto diminuímos, significa que nossa natureza carnal, nosso eu egoísta, começa a cair e é substituído por algo muito maior. Pode ser que não haja uma transformação visível por fora imediatamente, mas você se torna diferente por dentro. Quanto mais você contempla o Senhor, quanto mais contempla a palavra, mais você se transforma. Esse é o caminho da vida cristã. A palavra do Senhor em 2 Coríntios 3,18 ressoa fortemente no devocional de hoje. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Isso significa simplesmente que à medida que você contempla o Senhor, você é transformado na própria imagem dele pelo Espírito do Senhor. Essa é a regra e o caminho pelo qual nos tornamos a imagem de Cristo que Deus planejou desde o início. Isso não nos apaga, pelo contrário, nos restaura a vida que Deus pretendia para nós desde o princípio. Tornamo-nos nós mesmos de verdade, reis e sacerdotes, cheios do Espírito do Senhor. Devemos ter em mente que isso não é algo que podemos forçar a acontecer. É algo que permitimos acontecer, mediante a nossa obediência ao direcionamento das Escrituras. Trata-se de uma obra puramente espiritual. Não nos tornamos parecidos com Cristo, simplesmente porque desejamos. A vida de Cristo em nós não aumenta porque assim queremos. Ela aumenta
porque permanecemos e obedecemos continuamente. É o fato de estarmos tão imersos na vida de Cristo, na palavra e na oração, que as coisas começam a acontecer naturalmente em nosso espírito. Começamos a ver Cristo ganhar vida em nós. Passamos a viver pela palavra com a qual nos preenchemos. A palavra que agora habita ricamente em nós, por causa da nossa contemplação contínua. E conforme isso acontece, vemos a nós mesmos diminuindo. Vemos a vida egoísta e os caminhos carnais do passado caindo e dando lugar a uma nova natureza. Por muitos anos, eu não entendi isso como cristão. Eu sabia que devíamos orar e estudar a palavra, e tentei ambos, mas nunca fui realmente bom em nenhum dos dois. Eu não era consistente, particularmente na palavra, embora tentasse um pouco mais na oração, talvez porque tivesse mais pedidos, coisas que queria que o Senhor fizesse por mim. Mas tudo mudou no dia em que decidi que queria ir mais fundo em Deus. Primeiro, devo dizer que foi uma mudança desconfortável. Parecia monótono, extremamente entediante às vezes. Parecia até que eu estava perdendo tempo. Também comecei a aprender a meditar na palavra naquela época e, então, as coisas começaram a mudar. Eu comecei a mudar. O esforço era um pouco forçado no início, mas vi resultados, e esses resultados continuaram a crescer. Percebi que, além dos pedidos e dos nossos desejos, existe um lugar mais profundo onde podemos ir com Deus. Há um chamamento para sermos como o seu filho. Precisamos avançar para esse lugar. Pode começar desconfortável, mas se torna algo glorioso quando nossa comunhão com Ele se torna frequente. Quando começamos a entender o que realmente significa contemplar o Senhor e nos tornar semelhantes a Ele. Sei de uma coisa com certeza nessa busca. Esse é o único caminho pelo qual realmente vivenciamos a transformação de que a Bíblia fala. É a única maneira de vivermos uma vida transformada de verdade. É a única maneira de Jesus realmente crescer em nós. Quando nos comprometemos a nos conformar à imagem do seu Filho e a contemplá-lo. Acredito também que é por isso que o inimigo nos combaterá nisso mais do que em qualquer outra coisa. O inimigo não gosta que sejamos cristãos, mas gosta menos ainda de cristãos transformados. Ele prefere nos manter num lugar de superficialidade, onde nunca cheguemos à plenitude de Cristo. Por isso, acredito que devemos tomar uma decisão deliberada hoje, antes de orar. Uma decisão deliberada de ver Jesus crescer e nós diminuirmos. Uma decisão de manifestar a Cristo em tudo o que fazemos, sem buscar os holofotes para nós mesmos. Uma decisão de não nos engrandecermos, mas de engrandecer a Cristo. Uma decisão de sermos transformados à medida que o contemplamos continuamente. E devemos decidir hoje que vamos nos dedicar a esse processo. Se você já definiu isso no seu coração e tomou a decisão de ser intencional sobre a sua transformação, intencional para que Jesus cresça enquanto você diminui, então, vamos orar. Início da oração. Pai Celestial, obrigado por abrir meus olhos hoje e me ajudar a enxergar esta verdade. Admito que não tenho sido fiel em te buscar ou em passar tempo contigo. Percebo que deixei outras coisas tomarem prioridade, em vez de realmente te conhecer, e não entendia direito como fazer isso. Esse não é o tipo de cristianismo que conheci até hoje. Sinto muito por isso. Peço perdão por não passar tempo suficiente na tua palavra e por deixar que as ideias de outras pessoas moldassem a minha fé. Arrependo-me disso hoje e peço a tua ajuda. Senhor, direciona os meus passos. Senhor, quero entender o que significa estar cheio de ti. Quero te ver tão claramente a ponto de me tornar mais parecido contigo. Quero saber o que realmente significa ser moldado à imagem de Cristo e viver como Ele viveu. Senhor, anseio por viver uma vida transformada. Que a carne diminua em mim.
que os desejos carnais diminuam, que tudo o que ainda dá voz ao velho homem em mim morra, enquanto me comprometo com esta jornada de transformação. Ao permanecer em Ti, Senhor, ao Te contemplar, peço que Tu cresças na minha vida. Cresce e permite que a Tua vida preencha todos os lugares que antes eram sombrios. Escolho hoje diminuir e oro para que Tu cresças. Oro para que a Tua influência na minha vida aumente. Oro para que a Tua presença na minha vida aumente. Quero que o mundo olhe para mim e veja a Ti, assim como olhavam para os apóstolos e viam a Ti. Quero ser um sinal vivo, mostrando às pessoas como Cristo é. Sei que não posso fazer isso sozinho. Senhor, sei que isso não é algo que posso apenas desejar ou fingir que tenho. Sei que é uma caminhada espiritual e que o processo exige dedicação e intencionalidade. Estou pronto para me comprometer com isso a partir de hoje, mas peço que, ao me comprometer, Tu me fortaleces. Fortalece-me nos dias em que me sentir fraco. Mesmo que o começo seja difícil ou monótono, ajuda-me a nunca desistir. Ajuda-me a permanecer neste caminho de transformação. Senhor, hoje peço a graça de manter meu foco em Ti. Ajuda-me a permanecer enraizado na Tua palavra e enche-me com a Tua presença. Ao passar tempo na Tua palavra, que ela me transforme. Dá-me entendimento e ajuda meu coração e minha mente a lembrarem do que Tu me ensinas. Faze-me ávido por buscar a Tua palavra e que ela seja sempre uma alegria e não um fardo. Senhor, ajuda-me a ser paciente comigo mesmo neste processo de diminuir. Ajuda-me a não me desanimar quando velhos hábitos ressurgirem, mas a continuar voltando a Ti em humildade. Ensina-me a reconhecer as pequenas formas pelas quais minha carne tenta assumir o controle e dá-me a coragem de entregar essas áreas a Ti, uma de cada vez. Ajuda-me a guardar meu coração do orgulho sempre que notar crescimento, lembrando que cada pedaço dessa transformação é obra Tua em mim, e não uma conquista minha. Também peço discernimento, Senhor, para que eu possa reconhecer a voz do Espírito acima do ruído do mundo e dos anseios da minha carne. Dá-me amigos e uma comunidade que incentivem essa jornada de contemplação e remove da minha vida qualquer influência que me puxe de volta para uma vida superficial. Que minhas conversas, meu tempo e minha atenção reflitam um coração cada vez mais voltado para Ti. Pai Celestial, obrigado pela força que me dás, por me preencheres com a Tua palavra e por renovares minha paixão pela oração. Obrigado por me lembrar do quão importante é passar tempo contigo e de como isso molda minha vida como cristão. Obrigado, Abba, Pai. Toda a glória pertence a Ti. Amém. Espero que este devocional e esta oração encorajem você hoje e o fortaleçam a caminhar em verdadeira transformação, permitindo que Cristo cresça em cada parte da sua vida. Oro para que tudo o que pedimos nesta oração se cumpra, em nome de Jesus. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre com você. Deus o abençoe.